Terminado o roteiro de Dentro da Baleia, passei dias lamentando o quanto um número expressivo de jornalistas que hoje atuam nos principais veículos de mídia no Brasil contribuiu para perverter a profissão. Ler os trabalhos de George Orwell, que exerceu o jornalismo por anos com integridade e honestidade intelectual, e contrastar seus artigos opinativos com o que vemos atualmente é bizarro. A imprensa mainstream brasileira é uma deformação medonha do que é informar e opinar, cheia de contorcionistas da linguagem e passadores de pano. Superada a decepção e desejando investigar um pouco mais a tragédia da mentira, do furo, da informação a qualquer preço para N propósitos, entre eles a construção de narrativas para fins políticos, comecei a ler Vale Tudo na Notícia, do jornalista britânico Nick Davies. Nick Davies parte do escândalo protagonizado pelo tabloide inglês News of the World, cujo editor responsável pela cobertura de notícias da família real foi descoberto escutando clandestinamente recados deixados na caixa postal dos celulares dos funcionários do Palácio de Buckingham. Em 2007, este editor e um investigador particular foram condenados à prisão e o assunto aparentemente foi encerrado. Só que não. Fevereiro de 2008. Nick Davies está no Today, programa matinal de rádio da BBC, para apresentar seu mais recente livro, que trata da extensão e das origens da falsificação, da deturpação e da propaganda na mídia, abordando ainda a obtenção de informações confidenciais da polícia por meio ilegais quando soube, de última hora, que Stuart Kuttner, o durão e mal afamado chefe de redação do News of the World, participaria do programa entrevistando-o. Para dar a você um pouco de contexto, o News of the World era parte da News Corp, gigante conglomerado de mídia. Suas operações no Reino Unido estavam sob o guarda-chuva da News International, que absorvia 37% dos leitores da Grã-Bretanha. O canal Sky News, com audiência de 10 milhões de lares no Reino Unido e na Irlanda, além de deter 39% das ações da BSkyB, operadora de televisão por satélite que transmitia filmes e esportes. Na Austrália, controlava 60% dos jornais diários e 70% dos dominicais. Na Europa continental, tinha participações acionárias em canais de TV de leste a oeste, assim como no sul da África e na América Latina. Na Ásia, sua rede Star atingia a Índia e a China, fora a presença no Oriente Médio. A influência na indústria do cinema, com a Fox Studios, é um capítulo à parte. Naquela fatídica entrevista, Kuttner alfinetou Davies diversas vezes, além de afirmar que o jornalismo britânico era muito respeitável e que o News of the World era um vigilante moral atento aos desvios dos poderosos. Enfatizou que na única vez que um de seus jornalistas usou truques obscuros para obter informação, foi demitido, processado e preso. Querendo sinalizar virtude, sublinhou que o editor também pediu para sair. Terminado o programa, um ouvinte furioso com a pose de arauto do jornalismo honesto e exemplar de Kuttner entra em contato com Davies e dá o papo todinho de como o jornal comandado por ele operava, fazendo grampos e escutas ilegais, invadindo caixas de mensagens de celulares. Para esquentar as informações obtidas por meio criminoso, seus repórteres faziam fotos e pegavam declarações dos alvos das reportagens depois. Adiante, explica Nick a principal distinção entre um tabloide como News of the World e um jornal como The Guardian. O primeiro depende de vender o maior número de exemplares possível, através da obtenção de furos e a publicação de matérias sensacionalistas. O segundo é mantido por uma fundação que prima pela qualidade editorial e pode viver das propagandas voltadas ao público-alvo. No primeiro, o assédio moral nas redações é brutal. No segundo, a pressão é insignificante. Um parêntese meu sobre a notinha explicativa do autor. Estabelecidas as principais distinções, adentremos no aspecto moral. Nick Davies afirma que o jornalista de tabloide é um criminoso da fofoca. Estou de acordo com ele, uma vez que os tabloides vivem de escândalos, baixarias e até da exploração da violência. Por outro lado, pareceu-me que o jornalismo ideologizado e tendencioso do The Guardian, para o qual ele trabalha, não tem nada demais, ao ponto de ele não fazer qualquer disclaimer. Eu não considero essa postura correta. Mal comecei a leitura e já havia encontrado vários daqueles padrões narrativos enviesados, construções e marcadores típicos de jornalistas esquerdistas onde o nós corresponde aos mocinhos e o eles são sempre os demônios. Essa dicotomia tosca e superficial incomoda bastante, especialmente quando se trata de uma história poderosa para fazer crítica política a outros espectros.
Voltando ao livro, Nick é fisgado pelo relato do ouvinte indignado e decide investigar o submundo do jornalismo criminoso, aquele que compra informações roubadas das lixeiras de escritórios que agenciam celebridades, que contrata investigadores particulares para seguir alvos de interesse, que usa vírus de computador para roubar informações, paga propinas a policiais para vazar dados de investigações em curso, rouba dados de suas vítimas em bancos, empresas de telefonia, no departamento de trânsito, todas práticas ilegais no Reino Unido. Ele segue apontando casos de vários jornais, tabloides ou não, que recorreram a práticas espúrias para obter material, pegando muito leve com os de matiz esquerdista, enquanto carca a mão naqueles que considera direitista. Ser parcial na denúncia de um crime é feio de doer, sobretudo em um livro, onde o autor tem mais espaço para mostrar independência de julgamento e integridade. Ok, ando lendo George Orwell demais. Infelizmente, já não se fazem mais jornalistas como ele. Na Inglaterra existe uma instituição chamada Information Commissioner, ou ICO, responsável por policiar bancos de dados que contêm informações confidenciais. Em um processo que este órgão moveu contra Steve Whittamore, líder de uma rede de investigadores particulares que trabalhava oferecendo serviços ilegais, descobriu que num período de 3 anos, mais jornais diários nacionais e outros 10 semanários, também de circulação nacional, requisitaram o serviço do sujeito. Uma figura importante do ICO confidenciou a Nick que o órgão não podia processar os jornais envolvidos porque possuíam uma capacidade enorme de contratar bancas renomadas de advogados e dinheiro para sucessivos recursos até a mais alta corte, o que acabaria com o orçamento do ICO. Nick comenta que os jornais britânicos ficaram quietinhos a respeito do processo contra Whittamore, provavelmente The Guardian entre eles, mas o autor não é explícito a respeito disso. Um fato gravíssimo revelado por Nick foi que pessoas do primeiro escalão do governo foram espionadas pela rede de arapongagem da imprensa e não foram avisadas pela Scotland Yard, que, ao contrário do que eu imaginava, não é uma polícia especial, mas simplesmente a sede da Polícia Metropolitana de Londres. O nome deriva da sua antiga localização, na Great Quay Scotland Yard, uma rua situada em Whitehall, região no bairro de Westminster, onde está a sede do governo britânico. Para além das fofoquinhas do tipo fulano tem uma amante, cicrana deu vexame numa festa, ministros de Estado lidam com informações que envolvem temas estratégicos e até de segurança nacional, a omissão da Scotland Yard foi simplesmente criminosa. Partindo da ligação do ouvinte furioso com Stuart Kuttner, Nick ficou 1 ano cavando informações para a matéria no The Guardian. Concluído o trabalho, ele e o editor-chefe decidiram publicá-la antes do recesso parlamentar de verão. Nick começa o capítulo 2 do livro contando como era o dia a dia dos jornalistas que trabalhavam na coluna Bizarre The Sun, dedicada a publicar fofocas de celebridades e que bancava o consumo de álcool e cocaína da equipe para que, digamos, ficassem em sintonia com a turma a quem deviam cobrir. Estrelas do rock, do cinema e da televisão. Foi nesta coluna que o jovem de 20 anos Andy Coulson debutou na grande mídia, ao integrar a equipe do Bizarre. Com sua frieza, trabalho duro e falta de escrúpulos, em 6 anos tomou o lugar do editor-chefe. 4 anos mais tarde, é promovido a editor-assistente do The Sun, quando conhece Rebecca, a nova, super ambiciosa e atrevida editora-chefe adjunta. Foi como juntar a fome com a vontade de comer. Os dois tornaram-se aliados dispostos a tudo. Mais 2 anos, ela é promovida editora-chefe do News of the World e leva Coulson como seu adjunto. Dali 3 anos, ambos são promovidos outra vez. Ela, chefe de redação do The Sun, e ele, editor-chefe do News of the World, onde o poder começa a subir-lhe a cabeça. Na época em que o artigo bomba de Nick foi publicado, Andy Coulson era assessor de imprensa do líder do Partido Conservador, David Cameron, que nas próximas eleições tinha grande chance de se tornar primeiro-ministro. Nick detalha como a indústria da informação a qualquer custo é capilarizada, chegando às pessoas comuns que, por uns trocados, entregam todo tipo de registro de intimidade ou de fatos embaraçosos de pessoas famosas. Há descrições nauseantes de funcionários de hotéis, bares e restaurantes se aproveitando do acesso discreto a ambientes exclusivos para registrar flagras e vendê-los. Eles, no entanto, não conseguem ser piores que certos amigos das celebridades, que sem um pingo de pudor abrem a boca para a imprensa. O News of the World, que nos anos 1980 se notabilizou por devassar a vida de criminosos, este sim, pessoas perigosas e de interesse público, passou a década seguinte perseguindo a princesa Diana e dessa experiência prática estendeu sua atuação para qualquer pessoa cujos segredos, vida privada e constrangimentos rendessem audiência,
no ambiente de trabalho de pressão, truculência, ofensas, assédio moral e sexual. Eu que não suporto sequer ouvir uma conversinha fiada no metrô. A cada página desse livro, vi-me desafiada a entender o porquê de as pessoas querem tanto saber da vida das outras, ainda mais num contexto óbvio de distorção de fatos. Para mim, a sociedade está claramente doente. Nick explica que para mitigar problemas judiciais, dada a produção em escala industrial de conteúdo com informações obtidas por meio ilegal, alguns editores autorizavam seus jornalistas a ligarem para a vítima da vez, informando-a de que iriam jogar no ventilador e que se elas confirmassem ou validassem fatos menores ou menos graves da matéria, publicariam uma versão atenuada. Coisa do tipo, se você confirmar que fumou maconha, eu não publicarei que você consome cocaína. Chantagem safada mesmo. Com a carreira estagnada e sob pressão, o jornalista Clive Goodman, em agosto de 2005, sai para almoçar com o chefe Coulson, que o incumbe de encontrar novos meios de obter notícias sobre os príncipes William e Harry. Goodman faz contato com o investigador particular Glenn Mulcair, que monta a Operação Bumblebee, uma estrutura especial de arapongagem que consistia na invasão sistemática de caixas postais dos celulares da família real e seus funcionários. Após alguns meses de atividades e matérias comprometedoras, a família real bota a polícia na parada. E em 8 de agosto de 2006, Goodman e Mulcair são presos sob suspeita de interceptação de mensagens de voz deixadas nos telefones dos Windsor. 24 horas após a publicação da matéria-denúncia do The Guardian, a polícia vai a público dizendo ter revisitado as provas do caso com cuidado e assegura que os milhares de alvos de violação de privacidade citados por Nick não passam de algumas centenas. Uma óbvia resposta rápida para um assunto muito denso e complexo, visando descredibilizar o carteiro, recurso habitual dos que querem esconder algo e matar na casca qualquer curiosidade adicional. O intrigante foi a polícia fazendo isso. 48 horas depois foi a vez da News International, controladora do News of the World no Reino Unido, se pronunciar. Detonou o The Guardian, frisando que todas as suas afirmações eram falsas. Na sequência, Rebecca Brooks mandou uma carta ao presidente da Comissão Especial de Mídia na Câmara dos Comuns, afirmando que o The Guardian enganou a população de forma profunda e proposital. A máquina se virou contra o carteiro de forma coordenada e cada agente fez pressão junto às autoridades e à opinião pública para fazer doer o tanto quanto fosse possível. Todas as empresas de mídia do grupo Murdoch marretaram dia e noite tais manifestações. Nick estava no mato sem cachorro e em alguns dias teria de ir à Câmara dos Comuns prestar esclarecimentos. A audiência se aproximava e ele ainda não tinha nenhuma prova documental, apenas os depoimentos de fontes confiáveis que não queriam se expor. Numa situação como essa, era inevitável a carnificina. Foi salvo em cima do laço por outro indignado que preferiu ficar na condição de anônimo e forneceu-lhe cópias de 2 importantes documentos: as transcrições de 35 mensagens deixadas no celular do técnico de futebol Gordon Taylor e o contrato assinado por uma editora adjunto contratando os serviços de um detetive para assuntos ilegais. O capítulo 3 narra a origem da relação simbiótica e maligna entre policiais corruptos, jornalistas e editores sem qualquer apreço pela ética e pela verdade. Descreve ainda como a prática de obter informações ilegais se espalhou pelas redações de vários jornais. Basicamente, o repórter que hoje está no The Sun e amanhã vai para o Daily Mirror leva metodologia. Nick Davis conta que no final dos anos 1990, a publicação de matérias obtidas através de escuta ilegal de caixas de mensagem de celular virou uma febre. Parecia que o jornalismo de investigação e apuração com muitas conversas, idas a campo e checagem de documentos havia se transformado no exercício solitário de transcrição de recados e redação de fofocas. Revela que a cobertura do divórcio entre o roqueiro Mick Jagger e a ex-modelo Jerry Hall foi feita basicamente assim, ouvindo a caixa postal do celular de Bernard Doherty, relações públicas de Jagger. Termina o capítulo afirmando que os únicos 2 caras presos e condenados pelos crimes de violação citados no começo do livro foram os anéis que a indústria, toda ela corrompida, entregou à justiça. Ele também aponta que a Scotland Yard, de posse das 11.000 páginas de provas que resultaram na prisão de Clive Goodman e Glenn Mulcair e que apontavam outros crimes cometidos a mando de mais jornalistas e editores contra milhares de pessoas, nada fez. Simplesmente não quis fazer, como se preferisse esquivar-se do dever de cumprir a lei para não comprar briga com o quarto poder. Para Davis, havia o medo do grupo Murdoch, seu poder econômico, tentáculos no governo
e ao que tudo indicava, na Scotland Yard, que quando concluiu o inquérito contra Mulcair e Goodman, apenas trabalhou nas provas que podiam resultar em condenação de ambos. No início de 2006, a Scotland Yard montou a Operação Cariátide, quando finalmente, após 3 anos de omissão, escrutinou as provas seriamente, que revelaram 6.349 pessoas haviam sido atacadas por Mulcair com suas práticas de violação de privacidade nos 5 anos anteriores. A existência de 745 gravações de mensagem de voz, algumas delas deixadas por David Blunkett, então ministro do Interior, a quem Scotland Yard, em última instância, estava subordinada. A própria Yard enterrou a investigação e ao longo do capítulo Davis vai revelando a aproximação inconveniente entre as forças policiais e a imprensa, a princípio com vistas a ter boas relações com os jornalistas e tomar menos ataques, mas que abriu um flanco para muitas coisas mais que no mundo normal seriam vistas com péssimos olhos. Até ali, parecia que o News of the World havia se safado. Porém, não sei se por mesquinharia ou certeza de impunidade, o tabloide roeu a corda com Clive Goodman, o boi de piranha pago para ser condenado à prisão por invadir caixas de mensagem e que deixou de implicar vários poderosos dentro da corporação que sabiam das práticas, ao ponto de discuti-las nas reuniões de pauta, chegando a escolher alvos e autorizando pagamentos de detetives particulares. Pior ainda, obtinham a localização de seus alvos por meio de triangulação de antenas de celulares, o tipo de coisa que se obtém ou diretamente de um funcionário da CIA telefônica ou subornando alguém na polícia, um crime grave. Irritado, Goodman manda uma carta ao News of the World em 2 de março de 2007, ameaçando revelar esses e outros pecados porque, passado um ano, a organização que garantiu mantê-lo empregado o demitiu. Sentindo-se cada vez mais ameaçado, o jornal fez um acordo generoso com Goodman e Mulcair e ambos fecharam o bico. Embora desta vez a alta cúpula do News of the World tenha provas inequívocas das práticas criminosas, nada faz para erradicá-las, limitando-se à contenção de danos ao abafar o caso. O capítulo 7 começa com a descrição de parte particularmente interessante do casamento de Rebecca Brooks. Os convidados. A nata do poder inglês estava na cerimônia, inclusive o primeiro-ministro da época, Gordon Brown. Davis traz relatos de diferentes pessoas que trabalharam com ela para sustentar que era uma arrivista com uma insaciável fome de poder. Não tinha amigos, mas contatos. E o poder se rendia porque se torna refém da imprensa. Ninguém queria ficar na mira da editora-chefe do jornal de maior circulação no país. Mas ela só tem esse prestígio porque alguém o transferiu. Rupert Murdoch. Keith Rupert Murdoch, nascido em 11 de março de 1931, é um empresário australo-americano, acionista majoritário da News Corp, um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. Seu pai foi um famoso correspondente de guerra e mais tarde magnata da imprensa australiana. O pai falece em 1953 e Rupert assume o controle da News Limited, criada em 1923 e cujo principal veículo era o jornal Adelaide News, que Rupert transformou num grande sucesso. A partir daí, constrói um império de mídia, que hoje possui entre seus ativos o Wall Street Journal, a editora HarperCollins, o Herald Sun da Austrália, o The Sunday Times do Reino Unido, o New York Post e a Fox Corporation. Segundo Davis, desde 1979, nenhum governante foi eleito na Inglaterra sem o apoio de Rupert. Ele diz que todos os primeiros ministros do período, Thatcher, Major, Blair e Brown, receberam Murdoch regularmente em seus gabinetes, divulgando o mínimo sobre tais visitas. Para dar-nos a dimensão da influência de Rupert Murdoch, Nick conta que o empresário cria estruturas triangulares de mídia que lhe conferem uma enorme fortuna e poder político. Em diferentes países, compra um tabloide popular, depois um jornal sério, para adiante agregar uma rede de televisão. De acordo com Nick, mais que interesses econômicos, a atuação de Murdoch junto aos governos busca garantir o mínimo de regulações e o máximo de liberdade para agir impunemente e faturar alto. Os representantes do Estado, por sua vez, têm pavor de serem moídos pela máquina de arruinar reputações do magnata. Neste capítulo, Davis, o esquerdista abafado, solta a verve carimbando todos os direitistas e neoliberais da elite inglesa com aquela pontinha de desprezo. Gente, nada contra ele odiar os podres de rico, os poderosos, os arrivistas. Só é péssimo ele não carimbar os esquerdistas. O Tony Blair estava na festa de casamento da Rebecca Brooks. Também pertence à elite do poder e não levou um único, um mísero, um minúsculo carimbinho ideológico.
Essas coisas depõem contra, sabe? No capítulo seguinte, Davis mostra como a News Corp mudou de lado em 2009, um ano antes das eleições para primeiro-ministro, afastando-se dos trabalhistas para apoiar a candidatura de David Cameron do Partido Conservador, por o considerarem mais interessado em remover certas barreiras regulatórias e fiscais do caminho do conglomerado, que desejava expandir sua atuação e resultados nos mercados de rádio e TV por assinatura. Como na Inglaterra o maior produtor de conteúdo é a estatal BBC, precisavam de alguém no governo sinalizando favoravelmente ao corte de subsídios obtidos por meio dos impostos que vinham garantindo à BBC uma vantagem que esbarrava nos interesses da News Corp. Na picuinha contra o símbolo do capitalismo cruel, Davis não enxerga o óbvio. Ele passa o capítulo todo sustentando que a News Corp é uma empresa capitalista defendendo a agenda neoliberal de lucro e a competição feroz a qualquer custo. O autor aponta o dedo e torce o nariz para perspectivas tisnadas pela ideologia, mas ele mesmo padece desse mal. A News Corp é um predador que coloca seus objetivos e projetos acima dos interesses nacionais dos países onde atua. É isso. Davis cita a aproximação inapropriada e os vínculos espúrios dos executivos da corporação com os trabalhistas Tony Blair e seu sucessor Gordon Brown. Narra o processo de mudança de lado, enfatizando que os conservadores e a News Corp têm muito em comum, mas acaba sendo engolfado pela própria visão obliterada de mundo. É um jogo de interesses mútuos. Haverá mudança de lado tantas vezes quanto forem necessárias. Estou dizendo isso com muita segurança, porque no Brasil é exatamente assim. Em 2015, a esquerda classificava o Grupo Globo como PIG, o partido da imprensa golpista. O grupo que mais sabotou o governo entre 2019 e 2022 porque não viu seus interesses atendidos na forma de poupudas verbas publicitárias e que hoje, passados 16 meses da administração petista, voltou a ter lucro protegendo o governo como a News Corp fazia com seus aliados de ocasião. Ué, mas eles não eram o PIG? Deixando de lado a cegueira ideológica do autor, reconheço que ele sintetiza com competência, nas páginas do capítulo, o método de perseguição e literal malhação empreendido pelo tabloide The Sun durante o último mandato de Gordon Brown. Qualquer coisinha era motivo de crítica, desgaste e exposição negativa. Em maio de 2009, Nick conhece pessoalmente uma das vítimas mais achincalhadas pelo News of the World, Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo de 1993 a 2009, que teve vídeos seus nu com prostitutas publicados no site do jornal. Mosley tinha recebido uma poupuda herança e estava disposto a ir adiante no levantamento de provas contra o News of the World, junto com Davis, chegando a dar garantia financeira a alguns litigantes que decidiram processar o jornal para o caso de perderem as ações e terem de arcar com as custas judiciais, que no Reino Unido não são nada módicas. Adiante, Davis coloca o leitor por dentro das manobras para obtenção do ok de parte do governo inglês para que a News Corp comprasse o restante das ações da BSkyB. A operação, se aprovada, colocaria nas mãos dos Murdoch uma parcela enorme de audiência britânica na TV fechada. Esse negócio era uma grande aposta dos Murdoch, sobretudo para o filho James, que queria se firmar no poderoso conglomerado de mídia às custas de vencer o pai no seu próprio jogo. O que me fez lembrar várias vezes da série Succession da HBO. A tensão do grande negócio, os estresses ocasionados pelas disputas internas de poder e a merda cada vez mais próxima de ser jogada no ventilador em quantidades colossais com a evolução das novas investigações sobre as escutas ilegais, o hackeamento das caixas de mensagem celular e o pagamento de subornos à polícia. Até aqui vimos que com poder, grana, influência, os Murdoch conseguiam se esquivar da responsabilização direta dos crimes cometidos por seus empregados com a anuência da cadeia de comando e a conivência dos chefões. Mas muito pior, sujo e hediondo que violar a privacidade de celebridades, políticos e até da família real para vender jornais foi o que fizeram com as famílias das vítimas de crimes violentos. Casos de desaparecimento de crianças, violência sexual e assassinatos de jovens que os tabloides e a imprensa sensacionalista exploravam sem o menor respeito às famílias de pessoas comuns, subitamente levadas ao status de figuras públicas no momento de maior vulnerabilidade e dor de suas vidas. E penso que para fazer justiça e botar esse jeito de fazer o jornalismo no banco dos réus, que uma das famílias mais assediadas e vilipendiadas fez uma brecha no escudo protetivo da News Corp, que mais tarde levaria seu maior jornal à ruína e milaria a compra da BSkyB.
Em 28 de junho de 2011, o autor é informado por uma de suas fontes que jornalistas do News of the World haviam invadido a caixa de mensagens do celular de Millie Dowler, de Surrey, um condado vizinho da capital Londres. Millie, uma adolescente de 13 anos, desaparece após sair da escola em 21 de março de 2002. Seus restos mortais são encontrados 6 meses depois num bosque. A perícia concluiu que ela foi estrangulada. Um dos investigadores contratados pelo News of the World para ouvir ilegalmente mensagens dos celulares dos alvos de suas matérias foi incumbido de ouvir os recados da caixa postal do celular de Millie. Como o limite de mensagens foi atingido, o cretino começou a deletar mensagens antigas para que outras novas pudessem ser deixadas. Com isso, alimentou falsas esperanças nos pais de Millie, que passaram a acreditar que a filha ainda podia estar viva e atrapalharam as investigações da polícia. Em 4 de julho, o The Guardian publica em seu site uma matéria detalhando mais esse crime. Aquela parte da imprensa que ou atacava o The Guardian ou passava pano para os Murdoch foi forçada a sair da moita. O silêncio diante do que fizeram com os Dowler pegaria tão mal quanto defender o News of the World. A opinião pública era pura fúria, e os políticos de todos os espectros políticos entraram no jogo da condenação sem meias palavras e do clamor por justiça. E foi assim que os Murdoch começaram a se livrar de mais alguns anéis, entre eles a toda poderosa Rebecca Brooks, que perdeu seu emprego e teve de encarar os tribunais. Decidem encerrar as atividades do News of the World com um pedido de desculpa aos Dollars e comprometendo-se a doar a renda obtida com a venda da última edição do jornal à caridade. David Cameron cria coragem e manda instaurar um inquérito sob condução de Lord Brian Leveson. O inquérito Leveson realizou investigações por 8 meses, 8 longos meses descascando publicamente os Murdoch. Rupert e o filho James tiveram de encarar a Comissão Especial de Mídia do Parlamento, onde James se enrolou formidavelmente. Apesar de o pai ter se saído melhor, a imagem de donos de uma empresa implacável, corrupta e gananciosa já havia se cristalizado. Para matar 2 coelhos, a News International cria uma comissão interna, a Comissão de Gestão de Padrões de Conduta, que prometia investigar o que os jornais de sua propriedade vinham fazendo de criminoso, para adiante cooperar com a polícia e a justiça inglesa. Com isso, limpava a barra da empresa e ainda se vingava das autoridades. A News Corp passou a entregar documentos que levaram à prisão de dezenas de jornalistas, policiais, agentes penitenciários e outros servidores públicos acusados de receber propinas do The Sun. Entre eles estava o superintendente de investigações David Cook, que, embora tivesse sido uma fonte não remunerada do News of the World, acabou se tornando uma pedra no sapato da News International quando depôs no inquérito Leveson. Mas a estratégia de entregar os peixes pequenos de seu lado malogrou quando, em maio de 2012, os promotores de outra investigação, o inquérito Whiting, notificaram a News International que a empresa estava sendo oficialmente investigada, pois a polícia concluiu que vinham colaborando na expectativa de não ser processada. Como era de se presumir, a cooperação de parte da Comissão de Gestão de Padrões de Conduta cessou. O subcomissário da Scotland Yard, John Yates, também se enrolou bonito. Por ter vínculos próximos com figurões da News International, em vez de se declarar impedido de investigar as denúncias contra o grupo, continuou chefiando as investigações e atrapalhando o máximo possível para, na sua cabeça, evitar desgastes políticos e com a família real, mas que resultaram em sérias omissões quanto às vítimas dos grampos e escutas ilegais, além do acobertamento de uma penca de crimes. Mas Yates, atolado até o pescoço, conseguiu se superar na própria conduta criminosa. Enganou o procurador-chefe Keir Starmer em 2009, que, intrigado, queria que a Scotland Yard fizesse uma nova investigação, mas acabou sendo convencido de que aquilo não daria em nada. Como uma das naturezas do poder e autopreservação, o inquérito Leveson, concebido para investigar as normas e atividades da imprensa, começou a ser usado para defender uma regulação estatal sobre a liberdade de expressão. Parte da própria imprensa ajudou a fomentar essa narrativa. No fundo, empulhação, empulhação, empulhação. O inquérito comprova que vários crimes foram cometidos, isto é, já existe uma tipificação jurídico-legal. Será feito depois? Processar os criminosos? Não! Vamos criar mais uma lei que diz que vai defender mais um direito, o da liberdade de expressão, quando na verdade irá cerceá-lo. Isso soa familiar para você?
O que é uma verdadeira merda neste trecho do livro é de novo o autor fazendo aquele antagonismo ridículo esquerda boazinha versus direita má, quando em essência o poder quer se blindar tapando a boca de quem o critica e aponta seus erros, seja o esquerdista The Guardian, seja o direitista Telegraph. Mas no epílogo somos deleitados com o chorume esquerdista contra o neoliberalismo. A ideologia realmente cega as pessoas. Nick Davis associa todo o mal que os Murdoch fizeram a uma corrente econômica que ele data da ditadura chilena e que se espraiou pelo mundo, permitindo que corporações globais bilionárias poderosas comprassem políticos, ameaçassem as soberanias nacionais e os direitos dos trabalhadores. Ele é muito enfático quando afirma que apenas governos de direita são permissivos a esse ponto. Bem, o problema das corporações que mandam no mundo, entre aspas, começa muito antes disso e nada tem a ver com ideologias. Tem a ver com poder. Eu aqui de cabeça posso recuar até o Barão de Rothschild, que manda no mundo desde a década de 1770, quando não existiam os conceitos de direito de esquerda, nem neoliberalismo, muito menos de capitalismo selvagem. E sabe o que é mais chocante? A história sinistra sobre a qual o autor se debruça deu-lhe incontáveis oportunidades para que ele saísse de sua bolha para entender o problema como ele é. Mas ele se recusa reiteradamente. Não quer aceitar que poder político e poder financeiro se servem mutuamente. Feito esse disclaimer, é um livro que põe diante do leitor as entranhas das relações espúrias entre a grande imprensa e o poder político, que se temem, se amam e se odeiam mutuamente. Para você que ficou até aqui, obrigada pela audiência. Posso te pedir uma coisinha a mais? Curta o vídeo e compartilhe, ok? Até o próximo. Tchau!